Olha, quem já precisou de um atendimento no sistema público de saúde aqui no Brasil sabe, a experiência às vezes pode ser bem frustrante, né? Aquelas filas enormes, um monte de burocracia e aquela sensação de que ninguém está te ouvindo de verdade. Mas e se existisse um jeito diferente de fazer isso? Um conceito que busca transformar justamente esse primeiro contato, que é tão crucial. O nome dessa filosofia é acolhimento, e é exatamente sobre como isso funciona que a gente vai conversar hoje. Então, para começar, vamos pensar numa cena que, infelizmente, é bem familiar para muita gente. Alguém chega numa unidade de saúde precisando de um atendimento que não estava marcado, sabe? Um daqueles momentos em que a gente se sente mais vulnerável. E aí a pessoa ouve isso aqui, ó. Já falei, ou vai pro pronto-socorro, ou volta na sexta de manhã. Próximo. Essa frase, gente, é uma citação real. Foi o que uma recepcionista disse para uma usuária chamada Joana. É um tom frio, né? Corta qualquer conversa. Cria um muro justamente onde deveria haver uma ponte. É daqui que parte o problema que a gente precisa entender. E fica a pergunta, né? É assim que o cuidado em saúde deveria ser? Uma corrida de obstáculos? Um monte de regras que parecem ignorar o que a pessoa está sentindo? A resposta é óbvia. Claro que não. E é exatamente essa experiência ruim que uma das diretrizes mais importantes do nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, quer mudar. E mudar radicalmente. E a solução para isso, a resposta, vai muito além de um simples bom dia. A gente está falando de uma filosofia inteira chamada acolhimento. Não é só sobre ser bem recebido, é sobre repensar, reestruturar todo o atendimento desde o primeiro segundo. Mas afinal, o que é acolhimento? Bom, a definição é essa. Uma filosofia de cuidado, baseada em escuta qualificada, construção de vínculo e em garantir uma resposta positiva e responsável para cada necessidade de saúde. Vamos traduzir isso. Escuta qualificada é ouvir de verdade, para entender a urgência. Construção de vínculo é sobre criar confiança. E o mais importante, resposta responsável, quer dizer que ninguém pode sair de lá sem um caminho, sem uma solução, seja um atendimento na hora, um agendamento, o que for. E aqui está o pulo do gato, a ideia central. Acolhimento não é um lugar, tipo uma sala de triagem. Também não é só uma etapa. É uma postura, uma prática que tem que estar em tudo, em todas as relações de cuidado. Sabe, desde a pessoa que está na recepção até o médico, passando por todo mundo na unidade. Para isso tudo funcionar, o acolhimento se baseia em 3 dimensões, 3 pilares. O primeiro, facilitar o acesso, garantir que a porta está aberta de verdade. O segundo, uma atitude humana, de empatia e respeito. E o terceiro, que é fundamental, reorganizar o trabalho em equipe, porque, vamos ser sinceros, isso só funciona se todo mundo remar junto. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que essa filosofia muda o dia a dia de quem chega precisando de ajuda? A resposta está numa mudança de critério, uma mudança radical. E essa aqui é a virada de chave. De um lado, o jeito antigo, a ordem de chegada, aquela história de ter que chegar de madrugada para pegar ficha, sabe? Do outro lado, o jeito do acolhimento. O critério passa a ser o risco e a vulnerabilidade da pessoa. A prioridade deixa de ser de quem chegou primeiro e passa a ser de quem precisa mais. Simples assim. E isso, gente, é o princípio da equidade na prática. Porque ser justo na saúde não é tratar todo mundo igual, é tratar os desiguais de forma diferente na medida das suas necessidades. Pensa bem, uma criança com febre alta tem uma urgência que é completamente diferente da de alguém que só precisa renovar uma receita, né? E para organizar isso, existe um sistema de classificação de risco. Ele ajuda a deixar tudo mais claro. Por exemplo, um caso não agudo, que não tem urgência, pode ser agendado para outro dia. Já um caso agudo, mas que pode esperar um pouco, recebe atenção no mesmo dia. Se for prioridade, a intervenção é rápida. E claro, se for um caso de risco imediato, tipo uma dor forte no peito, a equipa inteira tem que agir na hora. É um sistema que organiza a fila com base no que realmente importa, a necessidade de cada um. E como a gente já falou, essa mudança toda não é trabalho para uma pessoa só, de jeito nenhum. Para dar certo, o acolhimento depende do esforço e da colaboração de todo mundo ali na unidade de saúde. É uma verdadeira mudança de cultura, sabe? A responsabilidade é de todo mundo.
Se o acolhimento funciona ou não, a culpa, ou o mérito, não é só da enfermeira que fez a primeira escuta. É de como a unidade inteira se organizou para dar aquela resposta. E olha só quem faz parte desse time. Cada um aqui é uma peça-chave. O pessoal da recepção, que é quem vê primeiro o sofrimento de quem chega, o agente comunitário de saúde, que conhece a realidade daquela pessoa, daquela família, a enfermagem e os médicos, que vão avaliar o risco, e, claro, a gestão, que tem que dar o suporte, as ferramentas para isso tudo acontecer. É que fica bem claro como os papéis se encaixam, né? A recepção não só marca a consulta, ela observa, identifica. A enfermagem não faz uma triagem fria, faz uma escuta de qualidade. O médico não fica preso na agenda, ele dá suporte para as urgências que aparecem. É tudo interligado, uma coisa dependendo da outra. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Por que ter todo esse trabalho de reorganizar o serviço? A resposta é que isso vai muito além de só organizar uma fila. Isso toca no ponto central, na promessa do nosso sistema de saúde. Não é só sobre ser mais eficiente, é sobre defender um direito fundamental. O SUS nasceu com base em princípios como universalidade, integralidade e equidade. O acolhimento, então, não é só uma ferramenta de gestão, é a forma de transformar esses princípios em realidade, ali na porta de entrada, garantindo que o direito à saúde seja para todos, de verdade, principalmente para quem mais precisa. E os resultados, quando isso funciona, são nítidos. Primeiro, constrói confiança. Fortalece o vínculo entre a comunidade e o serviço de saúde. Garante que o cuidado vai ser baseado na necessidade e não na sorte. Ajuda a desafogar os prontos-socorros, porque muita coisa se resolve ali mesmo. E o mais importante de tudo, defende o princípio da equidade do SUS. No fim, é isso. Acolhimento é a equidade em ação. É pegar um princípio que parece abstrato e transformar numa prática do dia a dia, que as pessoas podem ver e sentir. E a gente termina com essa reflexão. Implementar o acolhimento é um desafio, claro. Depende de todo mundo, profissionais, gestores, da própria comunidade. Então, a pergunta que fica é essa: como é que a gente pode garantir que toda porta de entrada para a saúde seja, de fato, uma porta acolhedora, uma porta de respeito, de escuta e de dignidade?